Estamos aqui no mais um programa da TV Cine Médico e hoje nós estamos com o nosso amigo, deputado Irã Gonçalves, médico oftalmologista de Roraima. Irã, fala de você um pouquinho para nós. Presidente Carlos Fernando. Obrigado. Bom, é uma honra para mim, queridos colegas, participar desse encontro aqui com o presidente Carlos, que, aliás, é um grande amigo, um grande defensor, é um expoente da defesa profissional no Estado aqui, no Distrito Federal e no Brasil todo, porque as lutas desse sindicato emanam grandes ideias e grandes lutas pelo Brasil todo. Vocês são uma referência para todos nós, Carlos. E eu sou médico, como você falou, há 38 anos, fiz residência médica no Rio de Janeiro, sou oftalmologista, sou médico legista federal à disposição do Estado de Roraima, fiquei durante 25 anos, sou agora aposentado e sou também concursado do INAMPS. Tem muitos médicos novos aí que não sabem nem o que é INAMPS, mas era o Instituto Nacional de Previdência Social, e eu fiz o último concurso nacional, que foi em 1982, sou oftalmologista concursado do Ministério da Saúde. Já tenho até tempo para me aposentar, só não tive tempo para ir lá para fazer os apontamentos, porque a gente é muito ocupado. Mas, basicamente assim, realmente fui eleito na última legislatura, a deputado federal, e fui candidato a senador na penúltima. E estou no Congresso esse tempo todo a defender todos os movimentos que emanam das nossas de todo o nosso movimento médico e de todas as nossas corporações, né? Sempre defendendo os interesses da saúde pública brasileira. Você tem também 2 mandatos no Conselho Regional de Medicina de Roraima, né, Irã? Eu fui presidente 2 vezes, fui conselheiro mais de 15 anos, fui presidente da nossa, hoje é Sicob, mas naquela época era a Unicred, que era uma cooperativa financeira. Está exercendo a vida médica, Ivan? Estou. Tá? Continuo exercendo todos os finais de semana. Carlos, eu ainda sou, com toda essa confusão que é a nossa vida aqui, que você conhece bem, porque você está sempre lá na Câmara a defender os interesses da corporação médica, o Gutenberg também. Todas as sextas, quando eu chego em Roraima, nós operamos muita gente. Eu ainda opero cerca de 100 e poucas pessoas por mês. Tenho uma clínica razoavelmente bem montada, que tem o estado da arte na minha profissão, e lá nós operamos muito, fazemos cataratas, outras cirurgias oftalmológicas, cirurgia refrativa, laser, enfim. Ainda é uma coisa que me dá muito prazer trabalhar como médico, até porque, Carlos, o fato de nós sermos médicos ativos nos dá uma transcendência social incrível. E eu tenho certeza que, se não fosse médico e se não tivesse essa atividade grande na medicina, cuidando das pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, mais humildes, as mais carentes, eu não seria deputado. Perfeito. Irã, essa situação hoje que a gente está lutando aí na medicina suplementar e enfrentando o parlamento, enfrentando as regras e tudo mais, a votação da lei dos planos de saúde vai ocorrer esse ano na Câmara? Eu sou presidente da comissão especial e, com todo o respeito que tenho com o relator, Rogério Marinho, que é um deputado muito competente, mas o deputado Rogério Marinho ele tem uma ligação muito grande com... Ele diz que ele é muito liberal e tem uma relação muito grande com planos de saúde, com as seguradoras e tudo. Então, o relatório dele teve coisas boas, como a questão da portabilidade, a questão do reajuste aos 59 anos, parcelado a 20% a cada 5 anos, que era uma coisa interessante. O número era uma cabala infernal, né? 59 anos triplicava, uma coisa que quantas pessoas deixam o plano de saúde? Exatamente. Né? Na maior necessidade que começa de uso da saúde. Exatamente. E a ideia de a gente parcelar o aumento era muito inteligente e muito interessante. Muita gente não entendeu. Mas aí, durante as discussões, me chamou muito a atenção que as seguradoras foram logo contra. Por quê? A seguradora era mais fácil de entender, porque o aumento de uma vez aos 59 anos, para fugir da lei do idoso, ele significava uma antecipação de receita muito grande para as seguradoras. Quer dizer, você ganhava um dinheiro adiantado, 400 bilhões de reais, dependendo do tamanho da seguradora, em média, porque na saúde suplementar,
a expectativa de vida é de cerca de 82 anos. Então você já pagava como se você fosse viver 82 anos. E muita gente não vive até 82 anos. Esse trecho todo. Exatamente. E aí o que me chamou mais a atenção é que o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, também era contra. Aí eu fui descobrir por quê. Mas como? Se isso é uma coisa interessante, eu como usuário, eu tenho 60 anos, seria ideal que eu pudesse pagar parcela. Se eu morrer com 65, espero viver mais, mas se morrer com 65, pagava só 20%. Não ia pagar os... Até 80%. A expectativa de vida aumentou. Exatamente. E aí eu descobri que também o Instituto de Defesa do Consumidor ele tem muito interesse em judicialização. Tem muitos advogados que trabalham lá que ganham com a questão de sucumbência, uma série de coisas. Então, eu vi que o relatório não estava satisfazendo a ninguém. E o que é mais grave, ninguém falou de nós. Todo mundo defendeu o usuário, defendeu corporações, e ninguém falou de médico. Ninguém falou que um médico brasileiro ganha, em média, R$70 por uma consulta. E pasme, hoje, nós estamos aí vendo as grandes seguradoras que são ligadas às instituições financeiras do país, como Sul América, com bancos, Bradesco, essa coisa, agora estão empacotando tudo, quer dizer, misturando o que é ato médico com exame complementar. E aí, meu amigo, nós estamos próximos a trabalhar de graça, sermos um agenciador de exames complementares. Isso a gente não pode, eu sei que vocês estão muito preocupados com isso também, a gente não pode concordar. E você, como nosso representante lá, não é só a tua especialidade, está em todas isso, né? Está na ortopedia, está na dermatologia, então, isso está em todas as especialidades. Na cardiologia. Empacotamento. Né? O cardiologista tem que fazer um eletro, um ginecologista tem que fazer um ultrassom pélvico, quer dizer, são coisas distintas. E veja bem, isso, a FENA Saúde, nós convocamos lá a FENA Saúde, que representa todas essas grandes corporações na saúde suplementar, e isso não é uma ideia de uma corporação ou outra, não é só do Brasil, é uma ideia corporativa. A ideia de se fazer o empacotamento de consultas com exames complementares é algo que é um modelo americano. Quer dizer, a United Health americana, que é a quinta empresa americana, ela já faz isso lá e ela comprou a Amil aqui. Sim. E nós temos, inclusive, aqui esse modelo já sendo institucionalizado. Nós temos, Carlos, lá em São Paulo, eu estive em São Paulo discutindo com colegas, nós temos lá em Campinas a Bradesco, não tenho nenhum interesse nisso, mas a Bradesco está fazendo um empacotamento de consultas oftalmológicas, com consulta e 24 exames complementares por R$70. Mas isso é um absurdo. Não é? E nós... eu sempre chamo a atenção, Carlos, que saúde suplementar é um serviço privado que atende 45 milhões de pessoas no nosso país. Quer dizer, complementa o que o Estado não consegue suprir. E eu vejo assim com muita preocupação essa questão de que as pessoas não estão entendendo bem que isso é um negócio privado. Né? E como negócio privado, leis de mercado vão norteando. Por isso, a proliferação de planos populares, uma série de coisas que eu acho que nem dá tempo de nós discutirmos aqui. Mas, dentro dessa questão, dentro dessa política de negociação de um sistema privado, nós temos, e aí a importância do sindicato médico. Quer dizer, nós vamos defender os nossos interesses para nós termos uma remuneração digna e justa e, do outro lado do balcão, as corporações, as seguradoras, os planos de saúde, eles também vão querer ganhar e nos explorar ao máximo. Isso vai ser uma luta eterna. E daí a importância de nós fortalecermos as nossas instituições, principalmente os sindicatos médicos que tratam de maneira muito clara da defesa profissional. A gente tem buscado, Irã, fazer um conceito e uma tentativa em todos os estados, como você muito bem falou, que a gente possa eleger médicos em todos os segmentos, desde o vereador, o prefeito, o senador, o deputado federal, estadual, para que tenha representatividade. Hoje, com tudo que você está falando, que é muito complicado isso, eu acho que a Câmara Federal tem 43 médicos deputados federais. Mas eu posso falar para você, porque eu andei muito lá dentro, a grande maioria não é comprometida com a categoria médica, porque não foi eleito pela categoria médica também.
Mas a gente entende que você, Mandetta, o Lelo e outros colegas estão fazendo esse trabalho lá dentro de fazer essa sensibilização. Então, dentro disso daí, eu te perguntei sobre a votação. Vota ou não vota essa mudança? E qual é a posição da ANS e do Ministério da Saúde em relação a isso? Se depender. Bom, eu já conversei com o presidente, já falei para ele que não iria pautar até a eleição. Por quê? Por quê? Porque aquela casa, ela vive muito sob pressão, Carlos. E o coração do político fica muito amolecido quando ele começa a negociar e sofrer pressão de grandes corporações. Então, eu acho que a gente deve votar um relatório já com um time, já que a gente vai conhecendo de quem se elegeu, quem não se elegeu e tal, que essas pressões sejam menos importantes. Não que não vai acontecer pressão lá, mas você sob pressão aqui para captar recursos de pessoa física, só pode ser de pessoa física, para você se reeleger, você fica muito mais fragilizado em questão das suas convicções. Então, a lei eleitoral vai mudar muito essa questão de agora. Vai. Então, eu achei melhor nós colocarmos essa discussão para depois da eleição e, estrategicamente, esperando que nós aumentemos nossa bancada médica, porque o presidente Lincoln da AMB, sim, ele, inclusive, semana passada nos convidou 22 pré-candidatos a deputado federal e alguns estaduais para fazermos um debate lá na AMB, na sede da AMB de São Paulo. Foi uma estratégia interessante. Lá se gravou programas apresentando os candidatos para tentar fazer isso que você está falando, sensibilizar a corporação médica do país, os 460 mil médicos desse país, de que é importante que nós tenhamos representantes, como você falou, comprometidos com o movimento médico, com a saúde pública. Por quê? Porque tem muitos médicos lá, desses mais de 40 médicos que são deputados, a grande maioria, quando nós chegamos para fazer algum tipo de reivindicação, a articular alguma coisa que seja do nosso interesse, a primeira coisa que eles dizem, olha, mas eu não tenho muito compromisso, porque ninguém me ajudou. Não é? E hoje é importante, isso se torna mais importante pela questão do financiamento. O financiamento, pessoa física, as pessoas que são envolvidas com corporações, quer dizer, as igrejas, as entidades médicas, por exemplo, que têm uma capacidade e uma capilaridade grande de fazer o representante, de fazer o crowdfunding, que é aquela vaquinha eletrônica, por exemplo, levam vantagem. Porque eles se multiplicam, né? Exatamente. No meu caso, como eu sou oftalmologista, e nós temos lá nós temos 16 mil oftalmologistas, e temos alguns oftalmologistas que já reconhecem o meu trabalho parlamentar, e eu tenho um crowdfunding, e já dei essa sugestão, inclusive, aos colegas que fizeram parte dessa reunião que tivemos lá na AMB, para que eles construíssem um crowdfunding e divulgassem isso, porque é uma maneira da gente captar recursos para a nossa próxima campanha. Não só o recurso, como a divulgação também da candidatura. Exatamente, as redes sociais são fundamentais. Principalmente as redes sociais que têm credibilidade, como as redes sociais que são que têm algum link com o movimento médico, seja sindicato, seja federação, seja AMB, enfim. Eu acho que é muito importante a ajuda na divulgação que vocês nos dão do trabalho que a gente faz, quer dizer, o reconhecimento daqueles que querem representar a nossa classe no Congresso Nacional. E já estou aqui agradecendo antecipadamente tudo que o sindicato tem feito, inclusive para divulgar o meu trabalho em particular, porque isso me dá muita envergadura no meu estado. Você nem imagina a ajuda que você nos dá. Não, sem dúvida. Tem um monte de pergunta aqui, mas eu vou emendar aqui um raciocínio que eu acho que está muito interessante. Veja bem, no primeiro mandato do Mandetta, você ainda não era deputado, a gente viajando aí pelo Brasil representando a FENAM, com esse conceito de fazer o representante, e foi logo na sua chegada, nos primeiros momentos, eu como deputado federal, você já encampou essa ideia, e vocês, até já te dando os parabéns disso, acho que o Brasil todo já te deu os parabéns disso, da formação da Frente Parlamentar, que a gente fez um modelo, tentando copiar um modelo que dá certo de representação como é no agronegócio, e com a formação do Instituto, né? Então, foram mais de 180 assinaturas que precisou se sensibilizar lá dentro, entre vocês, os pares deputados federais, né, entre vocês, se formou a frente,
é importante que o colega saiba o que é a frente. Então, tanto a frente parlamentar como o instituto, que é o elo de ligação com as entidades aqui fora, com o IBDM, eu queria que você fizesse um pupurri disso daí, como que a gente foi o estimulador disso e tudo mais, mas que você, como deputado federal, fizesse esse link. E como é que você está vendo a frente hoje, ela já está se engatinhando, e tantas coisas que existem lá no parlamento, porque o colega médico está aqui no seu consultório, está no plantão, está no serviço público, ele não tem noção, assim, às vezes, da importância que essa frente vai tomando para chegar lá, não só ter conquistas, como também frear perdas, que é o que realmente está se fazendo. Você pega aí R$70 uma consulta empacotada, o cara pode fechar o consultório dele, uma situação dessa. Sem né? dúvida. Então, eu acho que eu queria que você fizesse essa linha do tempo aí. Você vai me permitir chegar um pouquinho para trás, porque até a título de reconhecimento do trabalho de vocês, Carlos. Logo que eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado com a participação de vocês, sua, do Gutenberg e de outros colegas que acompanhavam vocês, que eu não vou nominá-los aqui para não cometer injustiça, mas para vocês terem uma ideia, colegas, nós tínhamos na casa uma medida provisória que ela acabava com a permissão para nós termos 2 vínculos empregatícios. A 3123 de 2015. 3123, olha só, 3123, aquilo ali, loucura. vejam bem, nós temos o direito constitucional de termos 2 vínculos. E estavam acabando com aquele direito. E o sindicato médico aqui estava diariamente na casa, a gente tentando pressionar o relator, que era o ministro Ricardo Barros, lembra? Ricardo Barros. E hoje é do meu partido, é meu parceiro. Saúde, né? Estava intransigente em relação àquilo, me ajudou muito, cara, no meu estado, que passa por uma imigração de dimensões que a gente não consegue nem descrever aqui, mas ali, foi ali que eu comecei a ver e mensurar a importância do trabalho que vocês fazem dentro do parlamento. Você estava lá todos os dias. Nós tivemos, eu pessoalmente tive um enfrentamento com o licenciado agora, ministro Ricardo Barros, mostrando para ele a inconstitucionalidade da medida. Sem dúvida. Eu imagino, nós temos colegas no Brasil todo que optou por 2 empregos e não fez consultório. O Estado precisou, a Constituição de 88 para cá permitiu ainda. Sem dúvida. Né? E aí o colega ia tomar a lapada de perder um emprego, tudo que recolheu, tudo que, né, uma coisa bárbara. Aliás, quando você me procurou, eu falei, olha, fiquem tranquilos porque vocês não precisam convencer quem já está convencido. Porque eu ia advogar meio que em causa própria. O meu caso, eu fui para Roraima, quando ninguém queria ir para lá. Lá tinham 2 voos diários, 2 voos semanais. E eu fui para lá, só tinha um oftalmologista, a gente operava feito um louco lá e tinha que atender todo mundo. E aí eu fiz 2 concursos públicos. Sou médico legista federal aposentado e sou médico do ex-INAMS, do Ministério da Saúde agora. Ora, eu fiz esses concursos há mais de 30 anos. E eu teria que abrir mão de um deles, Carlos. Simplesmente. Quer dizer, os concursos você reformulou para indicar carreira de salário lá, você fez um monte de coisa. Exatamente. Então, o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho muito importante. E agora eu vou falar E ganhamos o Supremo essa causa, né? Sem vai dúvida. passar lá na Seguridade, vai passar na Constituição do Trabalho e está praticamente sacramentando isso do colega. E graças ao trabalho. Não, e a gente tem que agradecer o que você fez, a quantidade de portas que você abriu para a gente, colocou a gente dentro das comissões. É imensurável o seu trabalho para nós. E nós agora falando do nosso instituto, realmente nós começamos, logo que eu cheguei, nós começamos a conversar, o Mandetta já sabia um pouco da minha história no movimento conselhal, e nós começamos a conversar e surgiu a ideia da gente fazer essa frente parlamentar e o instituto, aos moldes da Frente Parlamentar da Agricultura, que é a única frente, a meu juízo, que funciona no Congresso Nacional. Porque é profissional. Quer dizer, você ajuda o agronegócio e o agronegócio ajuda você a se eleger nos seus estados, dependendo do tipo de trabalho, da importância do trabalho que você faz, você é mais ou menos auxiliado na hora que você vai para a sua eleição, que é um negócio muito difícil, Carlos. A eleição, você sabe, o nosso ex-presidente Gutenberg está nessa luta, que, aliás, eu espero que ele tenha sucesso, porque será um grande parlamentar, quer dizer, um homem que a gente já sabe do compromisso, não precisa ficar em dúvida se ele vai representar ou não. 20 anos prestando serviço. Esse já presta serviço, quer dizer, nós vamos apenas dar a ele
o reconhecimento que ele já tem no movimento sindical. Já manifesto aqui de antemão a minha torcida. Nós inclusive já discutimos em relação aonde ele ir, como se comportar, para que partido ir, onde ele teria mais chance, porque você sabe que nós começamos a ganhar a nossa campanha quando nós escolhemos um partido adequado, uma coligação adequada, e eu acho que ele está no caminho certo, e só depende do reconhecimento dos colegas, porque os colegas, Carlos, eles são um poder multiplicador sensacional. Sem dúvida. A nossa profissão é uma profissão mágica para a gente adquirir o apoio e o reconhecimento da sociedade em relação a expectativas políticas futuras. E eu espero que o Guttenberg, tenho certeza que o Guttenberg, pela dimensão e envergadura que ele tem aqui no Distrito Federal, será um grande deputado, e nós vamos estar aqui, se Deus quiser, no próximo ano, aqui a discutir essas questões do movimento médico. Mas voltando ao Instituto, o Instituto é uma ideia muito inteligente, e eu tenho sempre falado o seguinte, que nós temos um desafio: despersonalizar o Instituto. O Instituto não é uma ideia de uma pessoa só. Perfeito. Né? O Instituto é uma ideia de uma corporação e de homens que decidiram defender a saúde pública do país. Então, se a gente for nesse caminho, eu acho que é uma grande ideia. Nós estamos cada vez mais indo à frente. Eu achava que a gente deveria ter andado um pouco mais rápido, mas você sabe que as questões políticas não são como a gente quer. As questões políticas são construídas pela cabeça de muitas pessoas inteligentes, comprometidas, e sempre vamos tentando acomodar e chegar a um objetivo comum. Eu acho a ideia muito interessante, e se ela realmente funcionar aos moldes como nós estamos vislumbrando e idealizando, aos moldes da Frente Parlamentar de Agricultura, nós teremos um bastião em defesa da saúde pública e da medicina do país. Você vê que no momento em que se constituiu o Instituto, a gente passou por uma lambada muito grande do governo, que foi a não obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. E isso desfortaleceu muitos sindicatos, porque os sindicatos se juntam, como a gente fez, tem a FENAM, que é a Federação Nacional dos Médicos, e que temos também a expectativa de sair o registro da Confederação Nacional dos Médicos. Mas hoje, com a queda da contribuição sindical, isso tirou a força de todos os segmentos de sindicato, né? Tem até ações que já estão lá no Supremo para ver. Como é que você vê isso? Você vê alguma reversão dessa situação da contribuição em geral? Aí vai haver controvérsia. Você sabe que eu não sou um homem de duas palavras. Eu votei pelo fim da contribuição muito consciente que estava fazendo um grande bem para o país, mas não para prejudicar os sindicatos médicos que trabalham muito como vocês. Só que o justo pagou pelo pecador. Olha só, quando nós fomos discutir e aprovar a PEC do teto, fomos aprovar reforma trabalhista, terceirização, nós víamos aqui em frente ao Congresso Nacional uma verdadeira guerra. Movimentos sindicais tocando fogo nos prédios, quebrando tudo, quebrando carros, enfim, machucando pessoas. É uma praça de guerra. E aquilo ali feito com o quê? Com dinheiro do imposto sindical, de CUT, essas corporações sindicais ligadas ao Partido dos Trabalhadores. E agora, mesmo nas grandes discussões, você já não vê mais aquilo, porque se jogava no mercado, Carlos, 4 bilhões de reais ano, certo, sem nenhum controle. Né? Então, aqueles sindicatos, como os nossos sindicatos, que fazem um trabalho meritório em relação à defesa profissional, foram prejudicados com essa pelegada que vive em torno do Partido dos Trabalhadores, e era o que financiava todo esse terrorismo que acontecia aqui. Você vê que agora tem manifestações, mas você não vê 300 ônibus chegando aqui, tudo financiado com imposto sindical. Eu acho que nós temos que encontrar uma fórmula. E aí... Não vigiar a finalidade. Fizeram gestão da finalidade. Não fizeram anarquia. Não fizeram anarquia. Estão pagando o preço, né? Nós que estamos pagando, não é? Nós que pagamos. Agora,
eu acho que isso aí é mais uma luta nossa para a gente criar um mecanismo de privilegiar corporações que tenham realmente um trabalho genuinamente em defesa profissional e não fazer movimentos que, inclusive, movimentos para derrubar governo no país. Isso é uma coisa muito complicada. Isso vai... Isso é um movimento contrário, inclusive, à democracia, Estado Democrático de Direito, que nós procuramos preservar. Eu fico muito preocupado, inclusive hoje, cara, eu vi muita gente, até médicos, falando sobre intervenção militar no país. Sim. Só quem não viveu a ditadura como eu vivi na faculdade é que pode pregar volta de milico para gerenciar o nosso país. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito perigosa e que eu vi muitas pessoas sofrerem por não terem, inclusive, esse tipo de direito de estarmos aqui discutindo. Na época que eu fazia faculdade, muitos colegas meus, inclusive, foram expulsos da faculdade, porque tinha até um artigo 477 lá que não podia discutir. Falar mal do governo, estava expulso, né? Calado, né? Sumariamente. Eu acho que nós temos que estar lá com um monte de médicos a defender de maneira extremamente aguerrida o Estado Democrático de Direito, a democracia no país. Irã, nós estamos aí agora, daqui um pouquinho, Copa do Mundo, né? Já está aí começando, e depois as eleições. Então, assim, num resumo, para-se as votações, como você mesmo falou, na proposta em relação à medicina suplementar. Vamos esperar resultados das eleições para ver se a gente vai ter mais colegas eleitos e para representar realmente e lutar pelos colegas aqui fora, né? Eu não podia deixar de aproveitar, o tema foge um tiquinho, mas agora eu quero aproveitar o deputado federal que está lá dentro. Nós estamos numa crise financeira no país, passando toda essa situação dessa greve, tudo que passou, tudo que aconteceu, mas te deixar uma pergunta. Qual é a sua visão lá dentro, como um parlamentar dos 513 que tem deputado federal, sobre a reforma previdenciária, que isso também impacta também numa situação? O que você acha que vem? Como é que está? Eu acho que a reforma previdenciária ela vai ter que acontecer. Ela não aconteceu agora porque o governo era um governo frágil, sem apoio popular, e era um governo que não conseguiu convencer nem a sua base de que aquilo era importante. Nós sabíamos que era importante, mas a grande maioria dos deputados que está lá, você vive de eleição. A gente não podia tomar uma medida que foi extremamente mal conduzida. Veja bem, Carlos, a reforma ela tinha como viés diminuir os privilégios, não é? Quer dizer, você colocar no mesmo patamar o regime geral com o regime único, o regime geral com o regime próprio da Previdência. O que é isso? O pessoal que estava na CLT, que ganha no máximo R$ 5.700 de aposentadoria, as corporações, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça, que são os funcionários federais, voltariam para esse patamar de 5.700 e quem quiser ganhar mais que vá fazer uma previdência, uma complementação, não é? Foi tão mal interpretado e mal conduzido que as pessoas que estavam no regime comum começaram a ser contra, defendendo as corporações. Quer dizer, as corporações nem se mexeram. Quer dizer, por quê? Porque o governo conduziu mal, o governo não conseguiu construir na cabeça das pessoas que aquilo era importante. Justa, né? Exatamente. Mas eu acho direitos que adquiridos, conquistados, e tudo mais que não deve ser isso tem que ser exatamente. Isso aí. O princípio de direito adquirido é algo pétreo, a gente não deve mexer, mas que nós temos que estabelecer regras para o futuro, porque senão o nosso país não aguenta. E o problema da Previdência não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. O mundo todo sofre, até os Estados Unidos, que é um país riquíssimo. Eu fui visitar como presidente da Comissão de Seguridade Social, o presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ele falou, olha, aqui também a gente foi concedendo tanto privilégio para quem vai para a guerra, e nós vivemos em guerra, toda família tem alguém que já foi para a guerra, e agora a conta não fecha. E ele disse, mas aqui é pior. Eu disse, por que é pior? Ele disse, porque aqui o mandato de deputado é de 2 anos. Então, quando a gente se elege, a gente trabalha 1 ano e o outro ano é para se reeleger.
Quando a gente começa a falar de reforma da Previdência, já está na época de se reeleger e ninguém mexe mais. Mas eu acho que, eu espero que nós possamos eleger um presidente da República que tenha conhecimento, uma pessoa que seja comprometida com as questões sérias do país, e aí então fazermos um grande debate e fazermos a reforma que seja uma reforma que diminua o nosso déficit, que é um déficit gigantesco, mas que também preserve direitos e não penalize aquelas pessoas mais pobres, principalmente as pessoas do campo, que se dedicam tanto a nos fornecer a coisa mais fundamental da nossa vida, que são os nossos alimentos. Tem que ter a ver um equilíbrio. Bem, Irã, estamos chegando ao final do nosso programa e muitas perguntas. E você é pré-candidato pelo PP a deputado federal por Roraima, tá? E eu queria que você ficasse à vontade de fazer suas considerações finais com a sua pré-candidatura. Praticamente você vai estar reeleito por todo o trabalho, pela toda a sua história, que a gente escuta. Tem que combinar com o eleitor, né? Tem que combinar com o eleitor, mas acho que está combinado pelo trabalho, com certeza. E que você deixasse suas considerações finais em relação ao nosso tema de hoje, da medicina suplementar, dos planos de convênio, da ação toda do Congresso Nacional e da sua luta, não só como oftalmologista na sua especialidade, como a sua luta que você tem um olhar, né, para todas as 53 especialidades que vão passar esse problema, podem passar até pior esse empacotamento. Então eu quero que você fique à vontade para a gente fazer nosso encerramento, já agradecendo a tua presença, o seu tempo aqui, viu? Presidente Carlos, eu quero aqui agradecer o convite, e o fato de a gente ter pouco tempo é um sinal de que você precisa me convidar mais, né? Mas você tem um grande desafio, continuar esse trabalho que foi feito aqui pelo presidente Gutenberg, desejar ao presidente Gutenberg sucesso nessa empreitada, que eu tenho certeza que será. O Congresso Nacional ganhará um bastião das causas da saúde pública do país e da defesa profissional, não tenho dúvida disso. Sucesso, que Deus lhe abençoe. E a você, meu querido amigo e irmão, que você continue nessa sua luta, que para mim é um orgulho, não participar dessa conversa aqui, mas de ser seu amigo. Obrigado. Você é um homem extremamente generoso. Eu digo que, para minha família, você já ajudou muito minha família, nas questões de doença e tal, sempre você me ajuda muito, e eu tenho essa gratidão e a torcida de que você faça aqui uma gestão que seja um marco aqui nesse sindicato. Conte sempre com esse seu velho amigo, e eu tenho também esse desafio da nossa eleição, Carlos. É uma eleição difícil, porque o nosso estado é um estado que tem um universo eleitoral pequeno. Nós temos 300 mil eleitores e eles devem votar 270 mil. Okay. Não é verdade? E às vezes a gente diz assim, olha, eu consegui 10 mil votos, foi muito bem votado. Você diz, mas 10 mil votos? E 10 mil votos lá são 5% do eleitorado. Não é verdade? Então, é muito difícil. Uma eleição para deputado federal lá é uma eleição para vereador aqui. A gente tem que visitar de casa em casa, andar. É uma luta, né? Então, mas eu estou muito motivado, o apoio que todo mundo me dá, aí, o movimento médico, o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que eu continuo fazendo como médico, me dá uma sensação, primeiro, do dever cumprido. Quer dizer, eu aproveitei o máximo esse mandato que Deus e as pessoas do meu estado me concederam. E vou estar aqui trabalhando e sendo parceiro de vocês, de todo o movimento médico, para tudo que for do interesse da saúde pública, da defesa e do prestígio que a nossa profissão tem que gozar na sociedade. Nós temos que ser reconhecidos pela importância do trabalho que nós fazemos. Nós fazemos um trabalho muito importante para o país, para as pessoas. As pessoas só não reconhecem aquelas que nunca ficaram doentes. Mas quem já ficou doente reconhece o trabalho. Quando a gente está agoniado, angustiado, fragilizado, aí que você vê a importância do que é um trabalho médico bem feito, e também, por que não dizer, da equipe multiprofissional, né, Carlos? Porque nós não fazemos saúde nem medicina sem equipe multiprofissional. Com todos, né? Com todos. Não trabalho. Aliás, as melhores coisas da vida a gente sempre faz acompanhado, né? Então, nós temos que fazer sempre essa conversa de que nós precisamos estar juntos todos para melhorarmos a saúde pública do país, rediscutirmos o SUS. O SUS, do jeito que está, a conta não fecha, Carlos. Nós temos que estabelecer um modelo. O que seria universalidade? Recuperar o SUS, né? Eu discuti isso lá na Espanha, em Portugal, que tem sistemas universais.
Mas lá tem coparticipação, tem uma série de coisas que fazem com que o sistema seja mais racional e funcione melhor. Discutir a assistência pré-hospitalar, o nosso SAMU, que na Europa existem sistemas de assistência pré-hospitalar, no modelo SAMU, mas que são financiados por um percentual dos seguros de acidente de trânsito. Projeto, né? É um projeto que eu já estou preparando. Né? E eu que também queria lembrar você que na questão aqui do empacotamento, que é nefasto para a nossa profissão, nós acabamos agora de fazer essa audiência pública com todas as entidades, que foi convocada por mim, convoquei a ANS para que explique que está desde 2011 discutindo remuneração profissional. Desde 2011. Quer dizer, é algo que a gente não consegue... 7 anos já. Né? 7 anos para discutir isso. Quer dizer, é essa a nossa cobrança. Que se construa um modelo, Carlos, porque a agência reguladora ela é exatamente para quê? Para ela equilibrar as relações. Porque dela, né? como é que eu vou... Como é que eu vou negociar com o Bradesco na minha clínica lá em Roraima? O Bradesco chega lá e diz, olha, eu te pago tanto, se quiser, tudo bem, se não quiser, tem outro aí novo que vai... Quer dizer, a agência... Agora, e no contexto todo, é outra história, né? A finalidade da agência é essa, é reduzir essas disparidades, essa exploração que nós estamos sendo submetidos pelas seguradoras e pelas corporações. E veja bem, ontem eu tenho uma relação muito grande com vários grupos de médicos do país todo, tem cooperativas nossas que já estão querendo explorar médico, as Unimedes. Então, aí é que a gente perde argumento. Quer dizer, os bancos vão dizer assim, olha, se os médicos da cooperativa de vocês exploram vocês, por que nós não podemos explorar também? Isso é um absurdo. Então, nós temos aí que trabalhar nos conselhos regionais de medicina para estabelecer que é um delito ético um responsável técnico de uma corporação fazer com que a gente trabalhe a preço vil. Quer dizer, tudo isso tem que ser feito. Nós temos que trabalhar em conjunto, todo mundo em conjunto. Mas nós temos o tempo exíguo. Eu quero agradecer penhoradamente, em meu nome pessoal, em nome dos médicos do país, esse espaço que você me dá, dizer que eu estarei lá, como sempre estive, cara. O meu gabinete é uma extensão daqui do sindicato e de todas as entidades médicas do país. Todos que me procuram lá são recebidos com toda a atenção e defendidos com todo entusiasmo. Quer dizer, contem sempre com a pequena capacidade que eu tenho de ajudar, contem aqui com o deputado Irã e eu espero estar aqui no próximo ano a continuar a defender a saúde pública do Brasil e todos os movimentos que emanam das nossas entidades médicas, que estão bem representadas por você, presidente, agora, que, mais uma vez, agradeço o convite e desejo a você que você tenha muita saúde e muito sucesso na sua gestão. Que Deus lhe abençoe. Obrigado. Bem, amigos internautas, mais um programa da TV Sindimédico. Eu espero que vocês tenham gostado. Temos um representante na Câmara Federal, a nível nacional, né? E não posso deixar de parabenizar a capital de Roraima, que tem um Irã Gonçalves, né, lutando pelo seu estado e lutando pelo Brasil todo. E que os colegas vejam a profundidade dessa entrevista do ponto de vista das necessidades que nós temos e quantos problemas a resolver, né, Irã? E nós estamos Vou colocar o elogio na cota da nossa amizade, presidente. Tá bom. Obrigado, Irã, mais uma vez. Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Abraço.